Olha só, essa história que eu quero compartilhar com você nesse dia. Essa história ela é muito rica, serve de muito aprendizados para os nossos dias atuais. Essa história ela se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 16. Eu vou estar lendo o versículo 5 e o versículo 6. A palavra de Deus ela diz assim: ó, quando o rei chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem de família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os seus valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Ou seja, Davi ele estava bem protegido, né? Tanto na esquerda quanto na direita. Mesmo assim, Simei foi seguindo Davi, atirando pedras, insultando Davi. O que estava acontecendo aqui neste momento? Quero deixar o contexto para que você fique bem por dentro da história. O filho de Davi, Absalão, ele quis o trono do seu pai. Ele quis o trono de Davi, que era o rei. Então, Absalão juntou-lhe algumas pessoas, alguns soldados a seu favor, e ele então reuniu que queria tomar o rei de Davi à força, o reino de seu pai, que era Davi. Então Davi fica sabendo que Absalão está fazendo um motinho, né, reunindo alguns soldados para ir contra Davi, contra a sua vida, para tirar Davi do trono e o próprio Absalão, o seu filho, assumir. Então Davi, quando fica sabendo disso, o que Davi faz? Ele foge. Por quê? Porque ele estava evitando um confronto. Ele não queria confronto com seu filho. Então Davi aqui, sabiamente, ele prefere ficar ausente do trono. Ele sai de Jerusalém para que não houvesse aquele confronto ali contra o seu próprio filho. E a Bíblia vai dizer aqui então que Davi chega numa cidade chamada Baurim. E aqui nós já vamos ver esse homem por nome de Simei. Ele começa então a atirar em Davi, tirar pedra, insultar Davi. Por quê? Porque ele achava, por Simei ser da descendência de Saul, e aqui nesse caso aqui Saul já tinha morrido, né? E Davi já era o rei. Mas Simei achava que Davi que havia tomado o trono de Saul. Davi que de uma forma indigna tomou o trono de Saul. Mas nós sabemos que o próprio Davi, o próprio Saul, né, ele fez muitas coisas que não agradou a Deus. Então o próprio Deus que havia tirado o trono de Saul, e o próprio Deus ungiu Davi para que Davi assumisse o reinado. Mas Simei, a Bíblia vai dizer que Davi continua andando e Simei atirando pedra e insultando Davi. Só que aqui passa um tempo, Absalão morre, Davi então volta para Jerusalém, Davi volta para o seu trono. E Davi, com o tempo, Davi vai ficando velho, Davi morre, Davi passa o trono para o seu filho chamado Salomão. Agora aqui nós vamos ver Salomão é o rei de Jerusalém. E aquelas pessoas que causaram mal para Davi durante sua trajetória, quando ele estava fugindo no deserto, fugindo do seu próprio filho Absalão, algumas pessoas fizeram mal para Davi, algumas pessoas o traíram Davi. E a primeira coisa que Salomão ele faz o seu próprio irmão Adonias, que se juntou contra o Joabe, que é o filho de Zeruia, eles juntaram para fazer mal para Davi. Então Salomão ele manda chamar esses dois e pede para que seus soldados tirassem a vida de Adonias, o seu próprio irmão, e Joabe, que era o filho de Zeruia, porque eles causaram mal a Davi. Só que aí ele manda também chamar o Simei, aquele que ficou atirando pedra e insultando Davi no meio do caminho. Salomão manda chamar Simei
Só que Salomão, ele dá uma chance para Simei. Ele manda chamar Simei e diz: olha, Simei, pegue toda a sua família, todas as suas coisas e venha morar em Jerusalém. Mas você não pode sair de Jerusalém de forma alguma. Você não pode sair de Jerusalém. Você tem que viver em Jerusalém. Esse foi o combinado entre Salomão e Simei. Simei, ele agradeceu ao rei, falou: Senhor, boa essa sua palavra. Simei ficou feliz com esse convite. Por quê? Porque Jerusalém era a capital do mundo. Jerusalém, quem morava em Jerusalém nessa época era somente a nata, era o povo que tinha dinheiro, era o povo de alto escalão, porque em Jerusalém tinha tudo. Você não precisava sair de Jerusalém para outras coisas. A Bíblia diz que vinha reis de outros lugares para conhecer Jerusalém. Então Jerusalém era a capital do mundo, era um sonho para que as pessoas conseguissem morar em Jerusalém. Então Simei, quando ele ouviu isso do rei Salomão, ele ficou muito feliz. E assim Simei fez. Ele veio para morar em Jerusalém. Jerusalém aqui representa a presença de Deus. Então Salomão deu uma chance para Simei estar na presença de Deus, estar em Jerusalém. Só que ele prometeu: olha, você não saia de forma alguma aqui da presença de Deus, de Jerusalém, porque o dia que você sair, certamente você morrerá. Então Simei veio, ficou em Jerusalém, e ali ele ficou 1 ano, 2 anos na presença do rei. E com o passar do tempo, havia 2 servos de Simei que eles saíram de Jerusalém. Eles saíram e foram para um lugar, uma cidade chamada Gate. Então um soldado fala para Simei: Simei, seus 2 servos saíram, eles foram para Gate. E o que Simei faz? Simei, ele prepara o seu jumentinho na calada da noite, no silêncio, e ele arruma seu jumentinho e ele sai. Ele vai até Gate. E pega os seus 2 soldados, os seus 2 servos, e traz de volta para Jerusalém. E assim ele ficou como se nada tivesse acontecido. Só que tinha um vigia na torre que viu. E esse vigia se chamava Abitai. E ele viu, e ele contou para o rei: Rei, lembra de Simei? Pois é, Simei ele saiu. Ele foi até Gate atrás dos seus 2 servos e voltou. Então Salomão manda chamar Simei até a sua presença. E ali ele fala para Simei: Simei, nós não tínhamos feito um acordo, nós não tínhamos feito um pacto de você não sair de Jerusalém, porque o dia que você sair de Jerusalém, certamente morrerá. E agora, Simei, porque você não cumpriu esse pacto, você morrerá. Então a Bíblia diz que Abinai, então, o valente de Salomão, tira Simei da sua presença, tira Simei da presença do rei, e ali mata Simei. O que eu quero compartilhar com você nesse texto é que Jerusalém representa a presença de Deus. Então, quando nós estivermos na presença de Deus, não saia, não faça como Simei, não vai lá no mundo dar uma volta e volta para a presença de Deus como se nada tivesse acontecido. Talvez você hoje está como Simei, você está na presença de Deus, você está na igreja, mas você sente falta de alguma coisa que está lá no mundo. Deixa eu falar para você, se quando você está na presença de Deus e se aquilo saiu da presença de Deus, foi para fora, é porque Deus sabia que isso você não sentiria falta daquilo. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não sentiremos falta de nada. Deus é suficientemente capaz de suprir todas as nossas necessidades. Não saia da presença de Deus. Não vai lá fora, não vai no mundo buscar algo que Deus já tirou da sua vida. Não traga para a sua vida aquilo que Deus já tirou. Sabe? Às vezes nós
damos uma escapadinha lá no mundo e voltamos para a presença de Deus, voltamos para a igreja e ali continuamos nossos trabalhos na igreja como se nada tivesse acontecido. Mas deixa eu te falar, tem alguém da torre que vê. No caso de Simei era Abinai, mas no nosso caso é o Espírito Santo. Ele vê tudo, a Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, Ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis, Ele sabe de todas as coisas. Você pode até sair escondido do seu pastor, do seu líder, você vai lá no mundo, dá um pulo no mundo e volta para a presença de Deus como se nada tivesse acontecido, mas o Espírito Santo Ele vê tudo. E Ele vai contar para Jesus. Ele vai contar para Jesus o que você fez. O Espírito Santo vê tudo. Chegará um momento que o próprio Jesus, Ele vai te chamar à sua presença. E talvez você vai até trêmulo. E agora? Jesus vai me matar. E quando você chega na presença de Jesus, Ele fala: eu não vou te matar. Eu morri por você. Eu quero te dar mais uma chance de você viver na minha presença. Eu quero te dar mais uma chance de você viver em Jerusalém. Eu quero fazer de você não apenas um amigo, apenas um servo, mas filho. Eu quero te dar mais uma chance para você se tornar filho. Não saia de Jerusalém. Não saia da presença de Deus. Talvez o mundo lá fora, ele te engana. Talvez no mundo lá fora você vai ter uma vida boa. Mas eu te garanto que morrer lá fora, você morre para a vida eterna. Mas quando você está na presença de Jerusalém, na presença de Deus em Jerusalém, você morre, mas passa da morte para a vida eterna. Então não saia da presença de Jesus, não saia da presença de Deus, não saia de Jerusalém. Você, Simei, talvez você está vivendo hoje, dando uma escapadinha, lembrando do seu passado. Talvez você tenha algum vício e você, na presença de Deus, você lembra desse vício e você quer ir lá fora. Talvez você tenha algum ex-namorado, um ex-namorado que esse relacionamento não deu mais certo e você sente saudade e você vai lá fora. Eu quero falar para você, não saia da presença de Deus. Não saia de Jerusalém. Jesus está te dando mais uma chance. Não saia, porque certamente você morrerá. Sabe, irmãos? Eu quero te dizer que você pode até ter prazeres no mundo, ter uma sensação que lá fora no mundo é bom. Essa é uma sensação falsa. Porque o mundo já é do maligno, como a Bíblia diz, e com certeza o maligno ele quer te oferecer prazeres do mundo, ele quer te oferecer coisas que para você pensar que está ali suprindo a sua necessidade no mundo. Mas deixa eu te falar, o que Satanás ele quer é te tirar da presença de Deus, e por isso ele te mostra, ele quer que você tenha essa sensação que no mundo é bom, que no mundo você terá paz, que no mundo você terá alegria. Talvez você possa até ter, mas deixa eu te falar, isso é momentâneo, isso é passageiro. Na presença de Deus, você não sentirá falta de nada. O próprio Jesus Cristo vai suprir todas as suas necessidades. Então não faça como Simei. Não queira dar uma escapadinha lá no mundo, atrás de algo que Deus já tirou da sua vida. Permaneça na presença de Jesus, permaneça em Jerusalém, não saia de Jerusalém por nada. Jerusalém vai suprir todas as suas necessidades. Você não sentirá falta do mundo se está lá fora, porque Deus tirou. Não vá buscar, porque Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Se Ele tirou, com certeza Ele vai colocar algo melhor na sua vida. Mas permaneça na presença de Deus, permaneça na Jerusalém, não saia de lá por nada. Lembre-se que nós estamos aqui
Eu não merecia estar aqui, você não merecia estar aí, mas pela graça de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário, hoje nós temos mais uma chance. Deus está nos dando mais uma chance de viver na sua presença. Olhe para a cruz do Calvário. Olhe o sacrifício que Jesus fez por mim, fez por você. Então não há necessidade alguma de nós sairmos da sua presença. É necessário que nós tenhamos a gratidão, o reconhecimento do favor imerecido. Isso é graça. Graça é um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Mas quando Jesus olhou para nós, Ele nos amou primeiro. E Ele fez tudo isso por amor. Não deixe que as mazelas do mundo venham corromper esse amor que Jesus tem por nós, que você possa retribuir esse amor em forma de gratidão, reconhecendo todo o favor imerecido que nós temos hoje pela graça de Jesus Cristo, que Ele conquistou ali na cruz do Calvário por mim e por você. Então não faça como Simei, permaneça na presença de Deus, porque se você sair, certamente morrerá. Eu te garanto que lá fora pode até parecer o melhor lugar do mundo para se viver, mas é o pior lugar do mundo para se morrer. Talvez hoje você está lá fora, mas eu quero te convidar a você sair do mundo e voltar para Jerusalém, voltar para a presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, na Jerusalém, nós passamos da morte para a vida eterna.